Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sumi durante um ano e agora estou retornando para compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre os direitos civis, né, com foco nos direitos de famílias e direitos contratuais. A gente vai trazer esse ano bastante temas diferentes. Mas hoje eu quero falar com você sobre as suas relações de parentesco. Meu nome é Emily Mota, eu sou advogada, civilista, atuo com foco em direito de famílias e gestão patrimonial. E eu quero falar com você sobre a importância das suas relações de parentesco para fins jurídicos. Bom, antes de entrar, no tema de hoje, que é quem são seus parentes para a lei brasileira, nós precisamos fazer algumas observações. O primeiro ponto é que você tem direitos e obrigações com relação às pessoas que eu vou trazer aqui hoje. Esses direitos e obrigações são jurídicos, judiciais, então essas pessoas e você também podem fazer cobranças entre si. E a gente também precisa levar em consideração que, para a nossa legislação, algumas pessoas que possuem vínculo de sangue com a gente não são consideradas parentes, enquanto outras que não têm nenhum vínculo de sangue são consideradas. Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum aqui no Brasil a gente contar os parentescos com base nas relações consanguíneas. Inclusive em cidades pequenas, no interior, eu que estou numa cidade pequena no interior aqui da Bahia, é muito comum todo mundo se conhecer, todo mundo se tratar como primo, O filho da minha prima é meu primo, e o filho do filho da minha prima também é meu primo, o primo do meu avô é meu primo, oi primo, e a gente tem aquela relação ali afetiva. O que a gente vai trazer aqui hoje, são as pessoas consideradas parentes para fins legais. Então não quer dizer que a sua relação afetiva com outras pessoas que não são consideradas parentes não é uma relação válida, uma relação que você deve, cultivar. Cada um tem sua forma de viver em família. E é muito importante também ressaltar que para o direito de família, para os doutrinadores, as pessoas que pesquisam o direito de família, a afetividade é muito importante, é um princípio que rege ali o fundamento das relações. Então vamos para o tema de hoje. As primeiras pessoas que são consideradas seus parentes, é óbvio, são os seus ascendentes e descendentes. Essa previsão é do artigo 1591. Quem são, ascendentes e descendentes? Bom, os ascendentes são seus pais, avós, bisavós. E essa relação de parentesco, nessa linha, que é a linha reta, ela não se extingue e não se termina, Então, enquanto houverem parentes vivos, eles são considerados parentes e você tem obrigações com eles e eles com você, certo? Obrigação, direito, dever, enfim, é uma obrigação recíproca. A segunda categoria de parentes são os colaterais. Esses já são um pouquinho complicados, E também já são mais limitados. Os colaterais, eles não são intermináveis. São pessoas, descritas ali na legislação, no artigo 1592 do Código Civil, e apenas essas pessoas. E é nessa categoria de parentes colaterais que entram seus irmãos, seus tios, seus primos, seus sobrinhos, e seus sobrinhos netos. Essa categoria só vai, até essas pessoas. Então, a partir daí para frente, o restante não é considerado parente para fim jurídico, Lembra que a gente mencionou que a sua relação afetiva é uma relação que é válida e que deve ser, considerada se você gosta dessas pessoas, mas para fins jurídicos, ou seja, para fins de direitos e obrigações, além dessas pessoas, as demais não são consideradas parentes. O que eu acho mais engraçado dessa parte de relação de parentesco quando a gente fala de colateral é que a gente tem o hábito de falar primo primeiro, primo segundo, primo terceiro, e na verdade não existem esses graus, que são aí do cotidiano que a gente fala. O grau de parentesco para fins jurídicos é contado de outra forma. E, na verdade, o nosso primo, que é filho do nosso tio, já é o parente de quarto grau. Então, teoricamente, depois dele não tem mais, um primo segundo, um primo terceiro, enfim, essas nomenclaturas são só cotidianas mesmo, triviais aí do senso comum. Curiosamente, a nossa lei, que ainda é válida, a gente está falando do Código Civil de 2002, estamos com um projeto aí no Senado para reformar esse código, mas ainda não está sendo aplicado, obviamente. A lei atual, ela não considera o vínculo de parentesco, a existência de vínculo de parentesco entre o marido e a mulher, ou o marido e o marido, a mulher e a mulher, enfim, entre os cônjuges.
Então, essas pessoas que se casam ou que vão conviver em união estável, para o Código Civil, elas não têm relação de parentesco. Elas formam família, e aí eu me pergunto, se não tem uma relação de parentesco, tem uma relação de quê? Mas enfim, coisas que a gente tem na legislação do Brasil. Mas o que é mais engraçado, ainda além desse ponto, é que você não tem relação de parentesco com o seu cônjuge, porém com a família dele você tem, né? É o parentesco por afinidade, né? São os seus parentes afins. Quem são esses parentes afins, segundo a lei brasileira? No artigo 1595, traz lá a previsão de que a sua sogra, né, seu sogro, seu cunhado e se houver enteados, né, enteado, enteada, essas pessoas são seus parentes. Então você tem dever e tem direitos com relação a essas pessoas aí. E aí tem mais uma curiosidade. Esse parentesco com seu sogro, com sua sogra e com seu enteado ou enteada, caso você se divorcie, não se rompe. Você continua sendo parente deles. Ao final do vídeo, eu vou trazer uma observação bem interessante. Então, se você está vendo aqui agora, fica até o final para você entender por que essas relações de parentesco entre esses familiares do seu cônjuge são tão importantes. Bom, eu comecei o vídeo de hoje falando sobre as obrigações e os deveres que surgem com essas relações de parentesco. E agora eu quero mencionar algumas dessas obrigações. A gente tem o dever de cuidado e proteção com relação à nossa família. Então, um desses deveres é justamente o dever de pagar pensão alimentícia. O dever e também o direito, porque você pode cobrar dessas pessoas também. É por isso que é tão importante você entender essas relações de parentesco. Claro que existe uma regra, né, de como é que se faz esse processamento de pedidos de pensão, etc. E geralmente a gente cobra dos parentes mais próximos primeiro. Outra situação que surge é com relação ao direito de herança. Para quem você deixa sua herança, né, em caso de você não deixar um testamento, quem é dessas pessoas que vai receber, que vai ter o direito de receber. E outra situação também importante com relação aos direitos e obrigações que você tem dentro das relações de parentesco é sobre o casamento, pois algumas pessoas elas não podem casar segundo a lei. E como esse vínculo de parentesco por afinidade, por exemplo, não se extingue, é vedado que o sogro, por exemplo, case com a nora, né? Ou o padrasto com a enteada, mesmo que você, né, que se separe do seu cônjuge, esse vínculo permanece, então você não pode oficializar uma relação com essas pessoas. Eu aposto que você conhece alguém, eu conheço, que vive numa relação, né, com um parente afim, mesmo havendo a proibição legal. Isso é muito comum. Claro que cada caso é um caso, então é importante que você consulte um profissional para esclarecer todas as suas dúvidas. Eu gostaria de destacar também que, além das previsões legais, o direito de família é muito regulamentado pelas decisões judiciais. Então, a gente se comporta diferente a depender do contexto, principalmente levando em consideração os avanços sociais que nós temos e a legislação ser um pouco antiga, então não tem acompanhado ainda esses avanços. Se você quiser consultar um profissional aqui do escritório, nossos contatos estão aqui em algum lugar. Link para o WhatsApp, enfim, perfil no Instagram e tudo mais. E eu gostaria de convidar você para compartilhar e curtir esse vídeo caso você goste e deixe sua dúvida no comentário.